Bom dia, pessoal. Vou fazer aqui um videozinho, certo? É uma demonstração da nossa V4. Eu tô aqui com a 4 AFB, certo? Isso aqui é um adaptador que eu fiz para poder usar esses cabos da New V3, né? Mas já tá vindo uns cabos para mim da V4, né, do Ricardo. E aí eu queria mostrar para vocês algumas coisas da V4, né? A V4, como a New V3, ela já vem com o nome do proprietário, mas vem o nome Power Chip, o modelo, nosso telefone e o nome do cliente, no caso chaveiro do ponto aqui, certo? Então vamos para o que interessa. Eu estou com 4 FB sem usar a carga de bobina, né, externa, vou usar a interna do simulador. A princípio, essa luz do canister já fica acesa, certo? Porque ela é como se fosse uma caneta de polaridade. Se eu botar ela para o canister positivo, ela troca, né? Então é o canister fraco e o canister forte, né? E aqui é o inverso. Como ela está para cima, lado positivo, esse vai ficar o fraco e esse vai ficar o forte, certo? Esse aqui é como se fosse não tem importância esse daqui ficar ligado, certo? Porque vai trabalhar esses dois. Quando eu boto para o negativo, ele vai trabalhar esses dois aqui, certo? O fraco e o forte. Então, ele aqui já me dá, né, o GND dos sensores, né? No caso, já está ligado, né? E me dá o motor de passo A e o D, que são negativos também, né? Bem fraquinho. Essa máquina está faltando só os potenciômetros, né? Mas o que interessa aqui é o funcionamento. Então vou dar o linha 30. Ele vai me dar aqui um LED de indicação do linha 30, né? Vou dar o linha 15 e ele já me dá a variação do motor de passo, a luz de anomalia e já me deu a alimentação dos programadores aqui, né? Essa máquina ela tem o ST10 e o KWP 2000 integrados. Então ela já me dá aqui a alimentação também. Me deu massa do sensor que já tinha antes, né? Variou o motor de passo, já regulou. E me deu a alimentação do sensor de fase, os 5 volts MAP e os 5 volts TPS. Uma observação que esses 5 volts MAP também está em tela, né? O último voltímetro da tela é os 5 volts MAP também, né? Então, vamos aqui escolher. Primeira coisa que o cliente tem que fazer. Eu tô com um tripé aqui, pessoal, então por isso que tá mais ou menos esse balançado aqui. Ele tem que escolher, a primeira coisa aqui é o sinal do bico. Aqui vai ser sinal negativo. É uma 4 AFB, então tem que ter carga, né? E aqui eu vou dar o fônica 60-2. Também tem um sinal personalizado, mas eu vou logo no fônica 60-2, tá? Então tem 60-2, 36-1, 36-2, 44-4, 8-1, 8-4. Você virando a tela vai dar todos os mesmos sinais, sendo que com sinal analógico, o sinal lógico alto, né? A frequência alta. Então, de vez ele começar de cima para baixo, ele começa de baixo para cima, tá? Então, 60-2. E aí ela já começa batendo os bicos e bobinas normalmente. Lembre-se que eu estou com a carga, né? E aqui ele já está me dando. Se eu diminuir muito o MAP, ele consegue cortar lá os bicos, né? Só fica as bobinas. A luz da anomalia está piscando. O eletroventilador 1 está ativo. Deixa eu tirar mais aqui. Deixa só as informações aqui. Certo? Se eu diminuir aqui a temperatura de água, ele desligou o eletroventilador. Eu vou aumentar o MAP aqui só para poder os bicos ficarem batendo, né? E um pouquinho de TPS também. Isso todos os potenciômetros, pessoal, tem um voltímetro na tela lá, tá? Vou ver se eu consigo pegar aqui. Então, pessoal, estou com a câmera na mão, então aqui eu consigo melhorar esse foco aqui, né? Então, RPM, TPS, potenciômetro de A, potenciômetro de MAP,
os potenciômetros auxiliares, né? Lembrando que os negativos não tem referência, então não vai mostrar nada, tá? O sonda 1 e sonda 2, potenciômetro de água, né? A parte de ar-condicionado e os 5 volts de mapa da saída do eco, né? Dando mais um pouco para baixo, ele volta para a primeira tela. Observação, pessoal. Pessoal que não coloca a temperatura de água em algumas centrais, não vai marcar aqui, tá? Porque ele precisa de uma referência. Ele é negativo. Então, quanto mais você aumenta o potenciômetro, mais ao GND ele vai, mais ao massa ele vai. Se você diminui, né, ele vai me dar os 5 volts aproximadamente, que a central está impulsionando para o simulador. No caso, para o carro também. Assim como temperatura de água, o potenciômetro auxiliar negativo e o potenciômetro de ar, eles são dessa forma. Se você não botar uma referência, ele não vai marcar nada, tá? Como aqui o potenciômetro positivo, eu posso alternar aqui, ele me dá a referência lá, certo? Deixa eu ver. Pronto, como o positivo ele me dá, o negativo ele já não me dá. Estou mexendo no negativo aqui e ele não me dá, porque não tem nenhuma referência nele, certo? Então, tem que prestar atenção aí que o pessoal diz, não está funcionando. Tá sim, porque não tem uma referência. Tá, então, potenciômetro de água. O potenciômetro do ar-condicionado, pessoal, mesmo que você mexa aqui, ele só vai funcionar se o botão do ar-condicionado, né, tiver ou para o negativo, né, se o sinal for negativo, olha lá que ele funcionou, certo? Ou para o positivo. No caso, essa central trabalha com o sinal positivo do ar-condicionado e aí sim eu posso fazer a alteração. Lembrando que a central também tem que ter um pouco mais de rotação para poder reconhecer o ar-condicionado. E aqui 5 volts MAP, né, aproximadamente dá os 5 volts MAP, e eu tenho aqui a observação saída da eco. Então você também tem esse voltímetro aqui para ter uma referência realmente está saindo uns 5 volts, né? Se realmente está saindo uns 5 volts da central, e tem o LED também, né? Porque se vier 3 volts, né, 2 volts e meio, o LED já consegue acender, mas no voltímetro aqui você tem certeza que realmente está saindo os 5 volts, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou dar uma rotaçãozinha mais, deixa eu ligar aqui para ficar melhor, né? E vou dar o ar condicionado aqui. Ele reconhece um pouquinho de rotação. Ar condicionado já entrou aqui, tá? O ar condicionado já entrou. Se eu baixar mais um pouquinho a pressão do ar condicionado, ele vai me desligar, né? Deixa eu diminuir aqui. Pronto, eu vou aumentar aqui mais a pressão do ar condicionado. Ele me deu os 2 elétricos, deixa eu diminuir, pronto. Eu quero fazer o seguinte, vou começar do zero aqui, né? Eu aumentei um pouquinho a pressão, só entrou o ar-condicionado, tá? Se aumentar mais a pressão do ar-condicionado, vai entrar a primeira do eletroventilador, depois a segunda do eletroventilador. Então eu vou dar mais pressão aqui, como se fosse a pressão do gás. Entrou a primeira, entrou a segunda, certo? Se eu topar, ele desliga tudo, depois ele liga só os eletroventiladores e mantém o ar-condicionado desligado, tá? Ela demora um pouquinho para entender isso tudo, né? É normal. Mas você tem como fazer esses testes dos ar-condicionado também, né? Cada sensor, né, bomba de combustível, você tem ela positivo e negativo, relé principal também, relé de partida frio, tá? Injetor de partida frio, os eletroventiladores também, você pode escolher entre positivo e negativo, tá? O canister também, né? Deixa eu diminuir aqui o ar, aliás, aumentar o ar, o TPS, o sonda e a temperatura de ar. Aqui, ó, como eu falei para vocês. Então, como tá pro negativo, né? Deixa eu dar um zoom aqui, não sei se vocês vão conseguir ver.
Vejam que o canister fraco está ativo aqui, ó. Se vier uma força muito forte para ativar o relé, aí ele vai armar esse outro LED aqui, né, que é o canister fraco e o canister fraco. Se eu coloco positivo, olha o que acontece, né? Seria ao contrário, esses dois aqui seria funcionando. Como ele está para o negativo, ele trabalha esse daqui, como eu tinha dito anteriormente, né? Então vejam que é uma máquina que está funcionando redonda, né? Não estou usando carga de bobina externa, né? Estou com a rotação aqui de 1500 RPM, né? Vocês podem ver lá. Eu posso aumentar até 3000 RPM, 4000 RPM, né? E ela se mantém tranquilo aí, certo? Eu só peço que vocês não deixem numa pressão, né, numa rotação muito alta, porque tem as bobinas, né? E as bobinas, queiram sim, queiram não, elas esquentam aqui atrás. Já botei um cooler atrás da máquina para diminuir aí, mas vejam que ela mantém essa pressão, né, e essa rotação tranquilamente, tá? Só peço mais uma vez que não deixem muito tempo, né, meia hora, 40 minutos, porque pode esquentar bastante as bobinas e aí começar a danificar o seu simulador, tá ok? Mas como vocês estão vendo aí, eu vou deixar um pouquinho só para vocês não terem dúvida, né, que as 4 AFBs, né, a família 4 AFB funciona tranquilamente, né, o tempo que for na nossa V4, tá? Em um pouquinho de baixa rotação, 1700 RPM aí você pode tacar o pau aí o dia todo, tá? Então é isso, pessoal. É um pouquinho da demonstração que eu estou fazendo para vocês, né? E é isso aí. Você pode ver que o ar-condicionado está solicitado lá, mas a pressão do ar-condicionado está muito baixa. Então se eu aumento aqui, ele me dá o ar-condicionado, me dá a primeira rotação. Se eu aumento mais, ele me dá a segunda rotação. Tá beleza? Se por acaso eu deixar aqui só o ar-condicionado, né, sem os eletroventiladores, deixar só o compressor do ar-condicionado. Deixa eu diminuir aqui a pressão. Pronto. Só o compressor do ar-condicionado. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês terem melhor noção. Só o compressor do ar-condicionado. E eu vim e aumentar a temperatura de água, né? Não a pressão do ar-condicionado, vou aumentar a temperatura do ar de água. Os eletroventiladores também tem que disparar. Olha lá. Estou aumentando a temperatura. Disparou, né? Desligou o ar-condicionado porque deu uma temperatura muito alta. Mas se eu baixar aqui um pouquinho, ele me entra também o ar-condicionado novamente. Me entrou o ar-condicionado, né? É muito sensível esse potenciômetro. Notaram que os potenciômetros são outros agora, são um potenciômetro de melhor qualidade e de uma referência melhor também. Então, consegui chegar aqui, ficou ar-condicionado e os dois eletroventiladores. Lembrando que os dois eletroventiladores estão por temperatura de água e não de pressão de ar-condicionado, né? Então, como vocês podem ver aí, né, 4 AFB, estou usando a 4 AFB, né, sem carga externa. Estou usando a carga interna. E aí vocês estão vendo que o simulador está redondinho, né? Uma frequênciazinha bem baixa, né? Está com 83 RPM. Creio que no mercado brasileiro hoje a mais baixa frequência é a nossa, né? E vai de 83 RPM a aproximadamente 6.000 RPM, né? Então é uma maquinazinha que você comprando, você tem aí máquina aí no mínimo para 10 anos. É isso. Então aqui é a entrada de scanner, né? Eu vou tirar aqui a câmera para filmar laterais, né? Para vocês verem melhor, certo? Então aqui é porque eu estou com o adaptador, mas ele vem com conector A, B, C e D, né? Não, agora não são só mais 3, agora é mais um. Teve mais um acréscimo de um DB25, né? Todos são DB25. Aqui na frente, né, tem a entrada do scanner, tá sem um adesivozinho. Estou terminando de montar essa máquina ainda, né? Aqui é o scanner. Aqui tem a saída do cabo do ST10 KWP 2000.
Aqui vai ser a entrada do cabo USB, né, que já acompanha o equipamento. Aqui vai ser BSI, né, que antes, nas primeiras versões, era um DB9, acrescentamos um DB15. Porém, os mesmos pinos do IMU painel está na BSI, né? Só muda o último pino, que é uma linha 50 ao invés do linha 30, né? Aqui é a saída do corpo, pedal e bico, né? A gente botou a saída dos bicos agora também aqui, né? Vou desligar aqui só para a gente poder girar ela, né? Aqui atrás tem o exaustor, né? O cooler. Temos o fusível geral, o fusível de linha 30 e o fusível de linha 15. Então, tanto 30 como 15 tem fusíveis separados, tá? E aqui as saídas das bobinas externas, né? Tanto positivo quanto negativo, com módulo de potência sem módulo de potência. E motor de passo também, né? A gente colocou aqui também a saída do motor de passo, né? Então, tá uma máquina bem completinha, né? E era isso aí que eu queria mostrar para vocês. A parte inicial da máquina vai assim, né? E aí você tem os fônicos, né? Como eu falei, os 60-2 com nível lógico baixo e os mais com nível lógico alto, né? E o personalizado também, que você pode criar os dentes e as folgas. Aqui está sempre com nível lógico baixo, tá? Assim como o RAL também, nós botamos 60-2 contínuo magnético, com frequência com nível lógico baixo, e eles também com nível lógico alto, né? A diferença do magnético para o contínuo é só a parte de frequência, né? Mas é o mesmo sinal, tá? E aí como colocamos Fiat, Ford, GM, Volkswagen, Honda e Toyota, né? Os principais carros aí, mas que você consegue simular praticamente todos com a personalização dos seus sinais também, tá ok? Pessoal, continuando aqui o vídeo, né? Eu tive que dar uma paradinha e aí eu tô com a máquina aqui na bancada só para mostrar para vocês algumas coisas extra que eu tinha esquecido de colocar no vídeo. Então eu vou editar esse vídeo aqui para poder ficar melhor. Então, fora tudo que vocês já viram no vídeo, então vocês vão conseguir também escolher todas as cargas em todos os sensores e atuadores, né? Então, se ela vai vir positivo e negativo, bomba de combustível, o relé principal, o relé de partida frio, o injetor de partida frio e os eletroventiladores também você pode escolher entre positivo e negativos. Todos eles vêm com um pinozinho, né, para você colocar o osciloscópio, para poder fazer a medição do osciloscópio, tanto dos bicos e bobinas, né, para cada sensor desse aqui também, certo? O canister, como vocês já viram no vídeo, né, entre positivo e negativo. A alimentação do sensor de rotação, de fase, 5 volts MAP, 5 volts DPS. Lembrando que o 5 volts MAP também está na tela, né, está no voltímetro da tela. Então, vocês têm isso aí também. 2 GND dos sensores, né? O teste de ar-condicionado, a válvula ML para os carros antigos e o aquecimento de sonda 1 e sonda 2. Né? Nessa aqui já tem um aquecimento de sonda 1 e a sonda 2, após e a pré. Luz de anomalia também virá entre com positivo e negativo, certo? Aqui são os programadores, a alimentação e o status. Luz de EPC também vai vir já automático, entre positivo e negativo. Luz de imobilizador também, né? E aqui eu coloquei o seguinte, pessoal, vocês têm 4 LEDs auxiliares, né, no positivo. Ele tem que vir um positivo da central para ele acender. 2 sem cargas e 2 com cargas de relé, certo? E 4 também com negativo, né? Tem que vir um negativo, um GND da central, né, para poder acender. Então 2 sem carga e 2 com carga. Fora isso, colocamos também 2 potenciômetros auxiliares, né? Um positivo, que vai até 5 volts, e um GND, certo? Aqui são os aquecimentos de sonda 1 e sonda 2, né? TPS, A, MAP, os 2 auxiliares, as 2 sondas, temperatura de água e a pressão do ar-condicionado. Eu já mostrei isso aqui em vários vídeos. O pessoal tem um pouquinho de dificuldade, mas por não conhecer o sistema de pressurização do ar-condicionado. Mas eu mostrei isso aqui, esse vídeo também.
um PWM por fora, né, de 5 volts e a rotação. Tá sem as capinhas dos potenciômetros que eu estou esperando chegar. Tá ok? Aqui o linha 30 e o linha 15, né, normal, como vocês já conhecem. Aqui o sinal de bobina, né, se ele vai vir entre negativo, desligado ou positivo, né? Então vem o negativo, o positivo. Eu poderia ter colocado tudo junto, né, mas eu preferi decidir para vocês verem os bicos negativos e os bicos positivos. Você só precisava alternar aqui e ele ficava piscando ele junto. Mas eu acho que assim fica um diagnóstico melhor. A carga de bobina, né, como vocês viram, está funcionando perfeitamente. E a parte de ar-condicionado, desligado, sinal negativo, desligado e sinal positivo. Tá ok? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Né? As bobinas também estão vindo entre positivo e negativo, certo? Motor de passo e o resto vocês já conhecem aí. Tá ok, pessoal? Pessoal, faltou eu mostrar essa parte também aqui, né, que é a parte do linha K, uma resistência de 100 ohms, né, que o pessoal chaveiro me pede muito isso aí. Então nessa daqui a gente incluiu também, né, e todos os pinos da comunicação, né, então comunicação do linha W, linha K, linha L, KH+, KHL, antena 1, antena 2 e auxiliar 1 e auxiliar 2, certo? Então aqui você pode pegar com o osciloscópio e você vai ver toda a parte de comunicação da central. Tá? Então creio que já tenha mostrado tudo. Isso aqui só o pessoal que é chaveiro que usa mesmo. Tá? Outra coisa, pessoal, eu não coloquei a linha K, né, direto no DB dos programadores não. Tá? Então se você colocar o conector todinho aqui e quiser usar o programador, né, colocar o cabo USB no seu PC, não vai funcionar. Tá? Eu não interliguei porque estava dando conflito isso aí, né, até mesmo porque o pessoal usa isso aqui, então eu deixei tudo separado, tá? Então para você usar o ST10 aqui ou o KWP2000, você vai usar o cabozinho, né, que acompanha o equipamento, já manda os dois cabos separados, né, para você poder fazer a programação. É isso, pessoal, né, depois eu mostro como fazer a parte de programação, né, usando o ST10 e o KWP2000, né, porque você vai ter que ligar o linha 30 e o linha 15 e aqui não pode ter nada conectado, né, mas aí eu faço em outro vídeo aí, tá ok? Então eu creio que esse vídeo aí ficou bem explicativo sobre tudo da máquina. E aí é isso, né, inscreve aí no nosso canal, dá um likezinho aí para nos ajudar, e aí qualquer dúvida só deixar um like aí pra gente, beleza? Valeu, abraço.